Amados, toda ferramenta nasce de uma intenção. Antes que qualquer objeto exista no mundo concreto, ele já foi concebido no campo invisível das ideias. Primeiro surge a necessidade, depois a intenção, e somente então a criação toma forma. Nada é construído ao acaso. Sempre há um propósito declarado ou oculto, consciente ou velado. Assim acontece com uma simples ferramenta manual. E assim acontece também com as grandes estruturas que moldam a vida coletiva. Entre as muitas criações humanas, poucas alcançaram tamanha influência quanto os meios de comunicação. A mídia, em suas diversas expressões, tornou-se uma extensão da mente coletiva. Ela informa, conecta, entretém e educa, mas também pode direcionar, induzir e condicionar. Como toda ferramenta poderosa carrega em si a neutralidade do instrumento e a responsabilidade daquele que a utiliza. Quando a comunicação se amplia e passa a alcançar multidões em questão de instantes, algo profundo acontece na dinâmica da sociedade. A palavra ganha velocidade, a imagem ganha força, a repetição cria verdades aparentes. E pouco a pouco, o pensamento coletivo pode ser conduzido como um rebanho invisível, não pela imposição direta, mas pela sugestão contínua, não pela força bruta, mas pela narrativa cuidadosamente construída. Ao longo da jornada humana, grupos organizados compreenderam que o domínio das consciências é mais eficaz do que o domínio pela violência. Controlar o que as pessoas pensam, temem ou desejam é mais estratégico do que controlar apenas seus corpos. E para isso a comunicação em massa tornou-se o instrumento ideal. Uma pirâmide invisível se ergueu. Poucos no topo definindo diretrizes, muitos na base replicando conteúdos e uma imensa multidão recebendo informações como se fossem a única versão possível da realidade. Esse modelo se sustenta enquanto a maioria permanece inconsciente do mecanismo, porque o verdadeiro poder da manipulação não está na mentira explícita, mas na limitação do horizonte. Quando só se enxerga um ângulo, acredita-se que ele é o todo. Quando só se ouve uma narrativa, ela parece absoluta. Assim, constrói-se uma percepção coletiva que, embora pareça espontânea, foi cuidadosamente moldada. Entretanto, há algo que jamais pode ser subestimado: a inteligência da própria criação. A vida não caminha em linha reta sob domínio permanente das sombras. Existe um equilíbrio maior, uma inteligência cósmica que regula os ciclos e impede que qualquer força se torne absoluta. Quando um sistema se fecha demais em si mesmo, ele começa a gerar as condições da própria transformação. Foi assim que, dentro do próprio campo da comunicação, surgiu uma nova ferramenta. Um espaço descentralizado, aberto, dinâmico, uma rede que conecta não apenas receptores, mas emissores. Uma estrutura que permite que cada indivíduo também se torne fonte de informação. O que antes era fluxo unilateral passou a ser troca. O que antes era discurso único passou a ser multiplicidade de vozes. No início, essa nova ferramenta foi utilizada pelos mesmos interesses que dominavam o modelo anterior. Afinal, toda tecnologia é inicialmente apropriada por quem já detém poder. Mas, gradualmente, algo inesperado aconteceu. A descentralização começou a corroer o controle centralizado. A informação passou a circular por caminhos alternativos. Pessoas comuns começaram a questionar, comparar, investigar. O que era para reforçar o domínio transformou-se silenciosamente em instrumento de revelação. Como um cupim que trabalha por dentro da madeira, a consciência crítica começou a se expandir. Pequenos grupos despertos passaram a dialogar entre si. Ideias antes abafadas encontraram espaço. Experiências pessoais começaram a desafiar
narrativas oficiais. Mesmo que, em muitos momentos, pareça que o controle ainda prevalece, algo profundo já mudou. A consciência coletiva não é mais a mesma, há uma inquietação crescente, um questionamento silencioso que se espalha como sementes ao vento. E quando a consciência desperta, ela não retorna ao estado anterior. Pode até enfrentar dúvidas, pode até oscilar, mas jamais volta a dormir da mesma forma. A expansão da luz, essa metáfora da clareza interior, amplia a percepção. Cada indivíduo que desperta torna-se um ponto de equilíbrio no campo coletivo. E o impacto de uma consciência desperta é imensamente superior ao de muitas consciências adormecidas. Não pelo poder de imposição, mas pela força da coerência. A clareza interior irradia, a verdade vivida contagia. Existe um princípio sutil na evolução humana. Quando uma quantidade suficiente de pessoas atinge determinado nível de percepção, ocorre uma mudança em cascata. É como a água, que ao atingir a temperatura exata, muda de estado. Não é um processo brusco e inexplicável. É o resultado de uma acumulação silenciosa. Assim também acontece com as transformações sociais e espirituais. Os sistemas baseados na manipulação começam a ruir quando a base deixa de sustentá-los. E essa base é a crença inconsciente. Quando as pessoas passam a questionar, a comparar fontes, a confiar mais na própria intuição do que em discursos repetidos, a estrutura começa a perder coesão. O que parecia sólido revela-se frágil. O que parecia eterno mostra-se transitório. É natural que haja resistência. Toda estrutura que sente seu poder diminuir tenta se reafirmar. Narrativas tornam-se mais intensas, estratégias mais sofisticadas, apelos mais emocionais, mas isso não significa vitória. Muitas vezes é apenas o reflexo do desespero de um modelo que percebe sua própria instabilidade. Ao mesmo tempo, a transformação não acontece apenas fora. Ela acontece sobretudo dentro, porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi apenas externo, sempre foi a consciência humana. As sombras mais profundas não estão apenas nas instituições, mas nas crenças limitantes, nos medos não resolvidos, na tendência de delegar a outros o próprio discernimento. Por isso, o convite maior não é para lutar contra algo externo, mas para elevar a própria frequência interior. Manter a energia alinhada com a verdade, com a ética, com a compaixão, cultivar discernimento sem cair em ódio, buscar informação sem perder serenidade, questionar sem se tornar agressivo. Esse equilíbrio é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Cada pessoa que escolhe a lucidez torna-se parte ativa de um movimento maior. Não é necessário convencer multidões. Basta viver com coerência. Basta sustentar a própria luz. A transformação coletiva é resultado da soma dessas escolhas individuais. Confiança é palavra-chave nesse processo. Confiança em um plano maior, em uma inteligência que conduz os ciclos da humanidade com sabedoria que vai além da compreensão imediata. Nada acontece fora da ordem universal. Mesmo os períodos de maior confusão servem para revelar o que estava oculto e fortalecer o que é essencial. Estamos diante de um momento de revelações. Muitas verdades vêm à tona. Estruturas são questionadas, certezas antigas se dissolvem. Pode parecer turbulento, pode parecer desconcertante, mas toda grande purificação precede um estado de maior clareza. Assim como a tempestade limpa o ar, os abalos também limpam ilusões. O que se aproxima não é apenas o colapso de um modelo de comunicação, mas o nascimento de uma nova consciência coletiva. Uma consciência mais participativa, mais crítica, mais responsável. Uma humanidade que compreende que
informação é poder e que discernimento é liberdade. E acima de tudo é essencial lembrar, você é parte ativa desse processo. Sua energia conta, seu pensamento conta, sua postura diante da vida conta. Não subestime a força da sua consciência desperta. Ela ecoa muito além do que os olhos podem ver. Escolher a luz é uma decisão diária. É optar pela verdade mesmo quando ela exige coragem. É manter serenidade quando o entorno parece caótico. É confiar que a justiça maior opera em níveis que transcendem a percepção imediata. Ao final, o que permanece não são as estruturas de controle, mas a expansão da consciência. O que prevalece não é a manipulação, mas a verdade vivida. O que floresce é a liberdade interior. Que cada um de nós caminhe com serenidade, sustentando a própria luz, e possamos atravessar as transformações com confiança, sabendo que toda queda do que é ilusório abre espaço para o que é autêntico, e que, ao silenciar o ruído externo, possamos ouvir a voz mais importante de todas, a da nossa própria consciência alinhada com o amor maior que rege o universo. Eu sou Vital Froze, e minha missão